Os abutres são aves pertencentes à ordem Accipitriformes e à família Accipitridae. Apresentam as seguintes características principais: tamanho muito grande. São das maiores aves que ocorrem em Portugal e algumas espécies podem ter uma envergadura próxima dos 3 metros. Hábitos necrófagos. Isto significa que se alimentam essencialmente de cadáveres. Pescoço sem penas, o que lhes permite alimentarem-se de cadáveres sem que as suas próprias penas apodreçam. Asas longas com os dedos visíveis. Os dedos são um termo coloquial para nos referirmos às primárias, que são as penas exteriores da asa, e que, em voo, podem ser individualmente reconhecidas, parecendo por isso dedos de uma mão. Portanto, as asas destas aves são muito longas e as penas de voo são visíveis individualmente. Por fim, são aves planadoras que aproveitam as térmicas. Térmicas é um nome que é usado para designar as correntes ascendentes que se formam na atmosfera, essencialmente a partir do meio da manhã, quando a temperatura começa a subir. Conforme foi referido, os abutres pertencem à família Accipitridae, e esta família tem nada menos do que 237 espécies em todo o mundo. No entanto, são apenas 15 as espécies de abutres, e estas espécies distribuem-se da seguinte forma: há 7 espécies de abutres em África, há 4 na Ásia e há mais 4 na Europa, embora estas 4 espécies que ocorrem na Europa não sejam exclusivas deste continente e ocorram igualmente em África e na Ásia. Estas 4 espécies são então o grifo, com o nome científico Gyps fulvus, o abutre preto, com o nome científico Aegypius monachus, o abutre do Egito, Neophron percnopterus, e, finalmente, o quebra-ossos Gypaetus barbatus. Este último não ocorre regularmente em Portugal, ao passo que os 3 anteriores podem ser vistos anualmente no nosso território. Começamos então por ver o grifo, que é o mais comum dos abutres que ocorrem em Portugal. Caracteriza-se por ser uma ave de grande dimensão, com uma envergadura que pode superar os 2,5 metros, e por ter uma plumagem essencialmente castanha quando está pousado, contrastando com a cabeça branca ou acinzentada. Estas são então as principais características que permitem identificar o grifo. Quando as aves estão em voo, é possível ver um contraste entre as penas de voo anteriores, que são castanhas, e as penas posteriores e as exteriores, que são pretas. Assim, a principal característica identificativa é o contraste entre o castanho e o preto. Vemos na imagem da esquerda um grifo pousado numa zona rochosa, que é um habitat típico desta espécie, e em que é visível a cabeça clara, contrastando com o resto do corpo acastanhado. Na imagem da direita, vemos um grifo em voo, no qual é fácil de ver o contraste entre as penas castanhas e pretas na parte central da asa. O nome científico desta espécie é Gyps fulvus. Conforme já foi referido, os abutres, sendo aves de grandes dimensões, aproveitam as correntes térmicas que se formam na atmosfera a partir do meio da manhã para ganharem altitude sem terem de fazer um grande esforço. Nesta imagem é possível ver um bando de grifos aproveitando essas chamadas térmicas. E por isso, quando a temperatura aquece, é possível então ver muitos grifos voando nos grandes círculos no céu, quase como que formando um balão. Isto acontece porque eles vão ganhando altitude aproveitando essas ditas correntes térmicas. Temos então aqui um bando de grifos aproveitando as térmicas. Temos agora a segunda espécie de abutre, que é o abutre preto. Este abutre é um pouco maior que o grifo
É, portanto, o maior abutre que ocorre em Portugal. Distingue-se do grifo essencialmente por ser totalmente escuro. Parece preto à distância, embora na verdade seja castanho escuro, mas não tem a cabeça branca do grifo, nem tem a plumagem castanha clara. Podemos ver na imagem da esquerda um abutre preto pousado, é muito grande e totalmente escuro. E em voo, que vemos na imagem da direita, não existe o contraste entre as penas castanhas e as penas pretas. O abutre preto é totalmente escuro em voo. São também visíveis os dedos na parte exterior das asas, mas efetivamente a característica mais útil é a ausência de contraste nas penas de voo. O nome científico desta espécie é Aegipius monachus. Finalmente, temos a terceira espécie de abutre, que é o abutre do Egito, também conhecido regionalmente pelo nome de britango. Este é o mais pequeno dos abutres que ocorrem em Portugal e é o único que é totalmente migrador. Neste caso, existe uma diferença grande entre a plumagem dos adultos e a dos juvenis. Os adultos que vemos na imagem da esquerda têm um contraste bastante grande entre a parte interior das asas, que é branca, juntamente com a cauda, e a parte exterior, que é preta, sendo ainda de referir que a face é amarela. Tanto o adulto como o juvenil têm a cauda em cunha, que não é muito visível na imagem da esquerda. Na imagem da direita temos um juvenil e o juvenil é totalmente castanho. Neste caso, como a fotografia está tirada por baixo, é fácil de ver a cauda em forma de cunha. Temos assim na imagem da esquerda um adulto e na imagem da direita um juvenil. O nome científico desta espécie é Neophron percnopterus. Vamos então recordar as informações mais importantes sobre a identificação dos abutres. Temos 3 espécies em Portugal, que são o grifo, o abutre preto e o abutre do Egito, sendo que as 2 primeiras espécies são grandes, são na verdade muito grandes, têm uma envergadura entre os 2,5 metros e quase 3 metros. O abutre do Egito já se enquadra nas rapinas de chamado tamanho médio, porque é consideravelmente mais pequeno. Em termos de fenologia, os 2 primeiros são residentes, ao passo que o abutre do Egito é estival, é migrador, chega em março e parte em setembro em direção à África. Em termos de distribuição, os 3 abutres são exclusivos do território do continente, nenhum deles ocorre habitualmente nas regiões autónomas. Para terminar, temos aqui esta perspectiva comparada que nos permite ver as diferenças entre as 3 espécies quando estão em voo. No canto superior esquerdo temos o grifo, que se caracteriza por ter o contraste entre as penas de voo castanhas na parte anterior e as penas de voo pretas na parte posterior e na parte exterior. À direita, o abutre preto, que é totalmente escuro e muito grande. E embaixo, um juvenil de abutre do Egito, também totalmente escuro, mas que se distingue dos anteriores por ter a cauda mais comprida e em forma de cunha.